em diversos estudos. Aí, né? Não é pregação, mas a gente faz uma ilustração utilizando o texto bíblico. No Salmo 88, aliás, o Salmo 88 é um dos salmos mais depressivos que tem na Bíblia, né? Um salmo de profunda tristeza e desamparo do salmista. Aí ele coloca, né, a seguinte expressão: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos e nos abismos. Então essa é a sensação do deprimido, a de que ele está enterrado vivo, que ele está num abismo, num lugar do qual ele, sem ajuda, sem a força de Deus, no caso aqui do salmista, ele não conseguirá sair desse estado. Certo? Depressão, a gente dá uma pausa aí um instante e vai agora explicar o que é a ansiedade. Primeiro, a ansiedade a gente tem, já que a gente coloca elas duas como feijão e arroz juntas, né? Dá uma impressão que a ansiedade também é uma coisa ruim. Já que depressão é ruim, a ansiedade também é uma coisa ruim. Nem sempre. Veja só. A ansiedade é um afeto de expectativa, ou seja, de algo que virá. Uma ânsia pelo vindouro, para o futuro, né? Seja por consequência de atos do passado ou, né, pela própria impredictibilidade, ou seja, a imprevisibilidade do que virá pela frente. Então, eu fico ansioso quando eu sei que fiz algo errado e sei que isso trará consequências. Eu sei que aquilo que eu fiz, em determinado momento, será novamente um motivo de sofrimento para mim. Como também me causa sofrimento não saber o que pode acontecer comigo daqui para frente. Ele pode, diferente da tristeza, ter uma conotação agradável. Peraí, a ansiedade pode ser bom? Pode. Vamos ver quando? Quando ela se torna esperança. Como, por exemplo, na gestação. Ou vocês acham que esperar 9 meses para ter um neném nos braços não é algo que seja gerador de ansiedade? Bastante, né? A situação da gestação, por mais linda, por mais natural e normal que ela seja, é uma sensação de expectativa, de algo que você não tem o que faça, terá que esperar chegar. Também a sensação da gratidão, né? De que você vai receber um prêmio, um presente. Pensa como as crianças ficam ansiosas pelo Natal para receber os presentes. É ansiedade. Só que é uma ansiedade experimentada de uma forma positiva, boa. Já em contrapartida, nós vamos ter as ansiedades com percepção desagradável, como, por exemplo, a condenação, o castigo e a finitude. Como, por exemplo, esperar o nosso próprio fim. Esperar o desfecho de uma doença terminal. Esperar a conclusão de um processo que vai levar, por exemplo, à minha demissão, ou à minha prisão, ou ao meu afastamento dos meus familiares, ou a uma transferência para um lugar que eu não conheço. Então, todos esses processos gerariam afetos negativos, desconforto. Mas a ansiedade, gente, ela é uma característica nossa que também tem um potencial de transformação. Se a gente for pensar, né, quem foi o primeiro ansioso nosso, ancestral nosso? Quem foi o primeiro ser humano ansioso? Aí a gente vai lá pensar no Éden. Adão e Eva tinham motivo para estar ansiosos? Não. Eles tinham tudo à mão. Estava lá. Esticava a mão, tinha alimento. Tinham toda a natureza e tinham a presença de Deus todos os dias do lado dele. Então eles não tinham motivo para ansiedade. Mas a partir do momento que o pecado nos expulsou do paraíso, a gente passou a ter que trabalhar para colher, para plantar. A gente passou a ter que suar a camisa para fazer valer as coisas acontecerem. E aí imaginem que
agora não dava mais só para ser coletor. Não dava mais só para eu pegar o que está acessível à mão. Agora eu vou ter que plantar. E o primeiro ancestral ansioso nosso criou a agricultura. Foi aquele primeira pessoa que dizia assim: olha, essa comida vai acabar e a gente vai ficar com fome. É melhor eu ir guardando. E ele guardou umas sementinhas, ele guardou umas frutinhas, ele viu que isso germinava, que isso virava uma nova planta. A partir daí ele criou a agricultura, possivelmente a pecuária. É dito, pelo texto bíblico, que seriam os irmãos Caim e Abel que criaram a agricultura e a pecuária. Então, que a oferta de Caim foi uma oferta de frutos que ele produziu, e que de Abel tinha sido o cordeiro, criação divina, e de cultura humana. Mas então, se a agricultura e a pecuária foram importantes para a construção da civilização humana, então ser ansioso sobre o nosso futuro pode nos fazer muito mais construtivos. Ela pode nos fazer muito mais inventivos. É tentando dar um jeito na situação que a gente inventa coisas novas. Olha, eu tenho que resolver esse problema, mas eu não tenho as ferramentas ideais. Eu vou usando isso aqui que eu tenho. Eu vou dando um jeitinho com isso. Com essa outra coisa, e você inventa uma máquina que agora substitui um coração. Agora você inventa uma máquina que consegue lhe levar na lua. Então, a nossa ansiedade nos fez irrequietos. Porque se a gente não tivesse nada de ansiedade, nós seríamos indivíduos estáticos, deitados e esperando que as coisas chegassem até a gente. Sempre. Também a ansiedade, nos fez estrategistas. Ela nos faz pensar qual a melhor forma de eu conquistar isso, de eu conseguir isso. Em última análise, poderia ser algo ruim como ambiciosos, mas numa primeira avaliação, é algo que nos faz, indivíduos capazes, competentes, eficientes. Ela também nos fez poupadores. Qual o sentido de economizar dinheiro? Qual o sentido de guardar, planejar o futuro, se nós não fôssemos ansiosos com relação a ele? Se a gente simplesmente achasse que tudo um dia vai chegar de mão beijada, a gente não guardava nem moeda no bolso. A gente nunca ia precisar delas. Certo? Também ela nos fez evangelistas. A gente só prega essa boa nova porque a gente quer que o reino chegue logo. Não é verdade? A gente se espalha pelo mundo a contar as boas novas porque a gente quer, desde o tempo dos apóstolos, que esse reino de glória, esse paraíso que a gente vai retomar, nos chegue o mais rápido possível. Às vezes a gente tem alguns irmãozinhos que estão com tanta pressa que já faz, como eu já queria que já tivesse o arrebatamento, que a gente já fosse logo para o céu. Calma, irmão, primeiro a gente tem que fazer o nosso trabalho por aqui, Ao contrário, essa ansiedade destrutiva nos faz pessimistas, nos faz medrosos e nos faz evitativos. Certo? Quando eu enterro os meus talentos para não perdê-los, é a minha ansiedade quem faz isso. E ela nos faz falhos, servos ruins. A ansiedade, ela pode ser dirigida para uma circunstância. Eu tenho medo da prova da semana que vem. Eu tenho medo da vistoria do meu chefe. Eu tenho medo da bronca do meu pai. Certo? Então, para um evento específico. Mas, como por exemplo, isso vai ser a minha subsistência, o meu futuro. Eu tenho medo de não conseguir dar a meus filhos o que eu preciso dar de sustento, de não conseguir pagar as contas da minha casa. Eu fico ansioso quando as contas se acumulam no começo do ano e eu ainda não tenho dinheiro de pagá-las. Eu fico ansioso quando eu vejo que o botijão de gás está mais caro, a gasolina está mais cara, e eu não sei se vai dar conta, porque eu não estou recebendo mais por conta disso. A nossa saúde nos preocupa. A saúde dos nossos pais.
que estão envelhecendo, estão cada vez mais doentes, estão precisando cada vez mais de exames, remédios, tratamentos. Eu me preocupo com as pessoas amadas, eu me preocupo de ter um bom casamento, eu me preocupo em ser um bom pai, eu me preocupo em estar sendo um bom amigo, um bom irmão na minha igreja, eu me preocupo com essas pessoas que eu amo. Eu me preocupo até com os destinos da nossa nação, como é que o nosso Brasil, onde vai terminar esse Brasil, onde vai terminar, né, essa situação política, econômica que nós estamos vivendo. Todas essas preocupações, se a gente for levar dentro de um contexto de medicina, a gente vai caracterizar o transtorno chamado de transtorno da ansiedade generalizada. É o TAG. Essa é uma doença muito comum hoje em dia, certo? Essa doença enche consultórios de psicólogos, de psiquiatras, de clínicos, porque elas viram dores no corpo. Elas viram dor de cabeça, elas viram dor de barriga, elas viram dor nas costas, elas viram dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar. Essas preocupações também podem ser dirigidas a objetos ou situações específicas, como, por exemplo, medo de avião, medo de elevador, medo de ladrão, medo de cachorro. E esses medos a gente vai chamar de fobias, né? Eles a gente tem, mas a gente consegue superar. Por quê? Porque a gente evita. Eu tenho medo de avião, o que é que eu não faço? Eu não ando de avião. Eu tenho medo de elevador, o que é que eu faço? Subo pela escada. Eu tenho medo de ladrão, o que é que eu faço? Taco o cadeado, portão elétrico, faço tudo que é possível para não ter ladrão lá em casa. Então, eu tenho essa ansiedade dirigida a alguns objetos, mas eu crio estratégias de me proteger. Certo? Eu também posso ter ansiedade por situações que não são reais, mas são imaginadas por mim. E essas situações imaginadas podem se repetir na minha mente. Por exemplo, eu estou pegando agora aqui nesse púlpito, mas eu não sei quem pegou antes de mim. E se a pessoa que pegou antes de mim estava gripada e com a mão contaminada tocou aqui? E agora eu estou pegando e agora a minha mão está contaminada. E se eu já botei a mão no rosto, ou botei a mão na boca, eu posso agora estar me contaminando com uma doença grave? Eu não sei que tipo de doença a pessoa que estava aqui antes de mim pegou. Então, esse tipo de situações que são muito mais elucubrações, a gente chama isso de pensamentos parasitas, e que ficam se reproduzindo na mente da gente. Eles causam um sofrimento tão intenso que a pessoa pode cometer atos de se ferir, de se machucar e até mesmo de se matar. A gente chama esse tipo de transtorno obsessivo compulsivo. Os pensamentos são obsessivos e os atos são compulsivos. Ou finalmente a gente ainda tem, né, a ansiedade que se expressa pelo nosso corpo, através de sintomas físicos. Como eu disse, dores de cabeça, dores de barriga, dores nas costas, dores nas pernas, um cansaço nas pernas, uma dificuldade para ter relação, uma dificuldade para me alimentar, uma dificuldade para fazer a eliminação. Tudo isso é o meu corpo refletindo a minha ansiedade. Esses transtornos a gente vai chamar, quando eles vêm agudamente, ou seja, de uma vez, a gente chama isso de transtorno do pânico. O pânico é justamente isso, uma ansiedade tão intensa e tão súbita que parece que a gente está morrendo naquele momento. Um ataque de pânico, característica mais marcante é a sensação imediata de que o indivíduo vai morrer. E quando a gente tem isso cronicamente, a gente vai chamar isso de transtorno de somatização. Então eu tenho uma enxaqueca crônica, eu tenho uma gastrite crônica, eu tenho uma asma crônica, eu tenho uma dermatite crônica, eu tenho vários órgãos e sistemas afetados por uma condição física que é piorada pela minha ansiedade ou pelo meu estado afetivo. Vai? Não vai? Aí.
Aí eu trago novamente a ilustração, ficou pequenininho, né? Não dá para enxergar direito. Mas o primeiro texto está em Ezequiel 12:18. Quem tiver Bíblia aí, puder abrir, acompanha. Ezequiel 12:18. Ok? Vamos lá. Tem que tirar o óculos porque agora chega num momento em que ou eu vejo vocês ou eu vejo o texto. As duas coisas ao mesmo tempo não dá mais para ver. Filho do homem, trema enquanto come a sua comida e fique arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Então é uma profecia, né, ao povo de Israel, em que falava sobre o medo e o tremor, né, o tremor, a ansiedade na hora de comer e de beber. No texto do Velho Testamento, a profecia de condenação, de que o povo de Israel se tornaria escravo, coloca medo e temor na hora de se alimentar e de beber água. Mas aí a gente passa para o Novo Testamento e aí a gente tem a palavra de Jesus. Mateus 6:25. Mateus 6:25 é um texto bem conhecido. Aliás, todo o texto de Mateus 6 é sobre ansiedade, né? Sobre por que a gente não precisa estar ansioso com essas coisas como comer e beber. E aí vem: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Então Jesus nos diz: pare de se preocupar com isso. Pare de se afligir, de se angustiar com o que você vai comer, as contas que você tem para pagar, com a necessidade de comprar roupas novas, a necessidade de trabalhar em excesso, mudar a sua vida para conseguir conquistar ou juntar bens materiais. Com isso, Jesus não está dizendo, não, deixa que eu pague as contas, viu? Não foi isso não que ele está dizendo aqui. Algumas pessoas interpretam isso dizendo assim: olha, Jesus paga a conta, né? Então eu não tenho que me preocupar com o trabalho, porque Jesus vai dar. Eu quero uma moto, Jesus vai dar. Eu quero um carro, Jesus vai dar. Eu quero uma casa, Jesus vai dar. Calma, viu, gente? Não usar Jesus como cajucape. Isso não é assim. O texto não é isso que está sendo dito. O texto bíblico nos dá uma prova da humanidade de Jesus nesse momento em que eles estão orando no Getsemane. Veja que o texto, tanto de Mateus quanto de Marcos, coloca o seguinte: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Espera aí, gente, a gente está falando de Jesus. Jesus, nesse momento, entristeceu-se e angustiou-se. Isso para a gente não é para mostrar a fragilidade de Deus, não é para mostrar a fragilidade de Jesus. Isso aqui é uma prova da humanidade de Jesus. Ele era, de fato, gente, como a gente. E, diferentemente do que a nossa fraqueza humana nos coloca, que seria, diante da tristeza e diante da fragilidade, da ansiedade, a gente trava, a gente congela. Na continuidade do texto, Jesus continua perseverando, né? Os discípulos dele adormecem, não conseguem se manter acordados durante a madrugada. Mas no momento do clímax da cena, que é quando chega o traidor, Jesus está manso, sereno e diz: vamos lá, que seja feito o que tem que ser feito. Jesus pede por 3 vezes que, se possível for, esse cálice, esse sofrimento,
seja passado adiante. Se ele pudesse ser poupado, a gente também gostaria de ser poupado dos nossos sofrimentos. A gente também gostaria de ser poupado da nossa dor. Mas como Jesus, a gente tem que resignar, né? E aceitar o nosso quinhão, a nossa quantidade, a nossa parcela de sofrimento nessa vida terrena que a gente tem. Mas com isso, gente, a gente vê que entristecer-se, angustiar-se, é coisa de gente. É humano. O sofrimento é humano. E enquanto seres humanos, nós somos suscetíveis a esse entristecimento e a essa angústia, a esse angustiar-se, certo? Se a gente vê em Jesus a possibilidade disso acontecer, por que a gente cobra tanto do nosso irmão, né? Que ele não pode estar triste, ou ele não pode se angustiar. Obviamente que é difícil. O que a gente quer, na verdade, é ajudar ele. Mas é muito pesado para o deprimido ou para o ansioso receber uma instrução do tipo: não fique deprimido, não fique ansioso. Você não é para estar triste, você não é para estar ansioso. Isso não deve ser um imperativo. Isso deve ser uma possibilidade, isso é uma situação subjuntiva. Ainda que você esteja ansioso, ainda que você esteja deprimido, existe solução para o seu problema. Ok? Vamos lá. Buscando cura. Eita. Então, peraí. A gente já entendeu que isso é um problema, certo? É uma doença. Na maioria das vezes, nem sempre, mas às vezes é uma doença. E o que é que a gente pode fazer para tentar tratar depressão e ansiedade? A Organização Mundial de Saúde afirma que doença, de uma forma geral, qualquer doença, é uma quebra de um equilíbrio entre 4 coisas: a nossa vida física, corporal; psíquica, é o nosso emocional; social, que é a nossa vivência entre outros indivíduos; e, finalmente, muito mais recentemente, de 2010 para cá, a Organização Mundial de Saúde incluiu a nossa vida espiritual. Então, ter uma vida espiritual saudável faz parte do conceito de ser saudável. Estar bem com Deus é importante para a nossa vida saudável. Vamos lá. Um tratamento holístico. Quando a gente usa essa palavra holística, a gente sempre pensa em coisas exóticas, né? Coisas asiáticas, com aromas, cores, perfumes, gotinhas e etc. A palavra holística não tem nada a ver com isso, viu? A palavra holística significa integral, total, inteiro. Então, um tratamento que seja por inteiro deve ser, né, um tratamento que busque essa totalidade. Não adianta eu tratar só o corpo, não adianta eu tratar só o espírito, não adianta eu tratar só o ambiente social ou o psicológico do indivíduo. Se eu não entrar nas 4 vertentes da pessoa, em uma delas ela tiver manca, falha, deficiente, ela vai estar doente. E deve ser feita como? A utilização de diversos profissionais com expertise nessas áreas e com habilidade de coordenação e cooperação. Um dos nossos grandes erros é achar que nós somos exércitos de um homem só. Então, que eu consigo fazer pelo meu paciente uma mudança total na vida dele. Eu sozinho vou conseguir que ele, através de um remédio, ou através de uma terapia, ou através de uma palavra, ou através de uma ação que eu faça, modificar por inteiro a vida de uma pessoa. Isso é muita pretensão. A gente precisa de alguém que tenha esse poder de conversa, coordenando e unindo forças. Então, o tratamento do deprimido e do ansioso, com certeza, envolve, primeiro, a pessoa dele. Ele é objeto, mas ele é sujeito dessa ação também. A família, a comunidade, o ambiente do trabalho, né, as pessoas que estão envolvidas, que se relacionam com ele,
e profissionais técnicos, habilitados, competentes de diversas áreas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, pedagogos, diversos profissionais que possam agir em conjunto para ajudar esse indivíduo. Como seriam então as abordagens por cada um desses grupos de sintomas? Nos sintomas físicos, o primeiro papel é a investigação de doenças orgânicas, porque a depressão pode vir por doenças do corpo. Por exemplo, o hipotiroidismo. Por exemplo, alguns tipos de cânceres e neoplasias cursam com depressão. Alguns tipos de insuficiências de vitaminas, insuficiências como anemias, né, da qualidade do nosso sangue, elas podem trazer depressão. Então, às vezes, aquela fraqueza, aquela falta de ânimo, aquela indisposição, ela está relacionada com uma disfunção corporal, física. Medicamentos, eita, aí é uma parte difícil. E remédio, eu não gosto de remédio, principalmente esses remédios que controlam a mente da gente. Remédios que agem na cabeça da gente são os piores. A gente fica viciado neles. Conhecendo a medicação, sendo bem prescrita por alguém que você confie, obviamente que a pessoa que vai lhe prescrever essa medicação tem interesse que você use ela pelo menor tempo possível, né? Mas que seja eficaz na prescrição dela. Então, os medicamentos hoje em dia não são o que eles eram há 50, 60 anos atrás. Os medicamentos hoje buscam ter um mínimo de efeitos colaterais, até porque as nossas exigências de vida não nos permitem, por exemplo, um remédio que nos dope, a gente fica dopado. Se eu ficar dopado, eu não vou sair da cama. Então, se eu estou deprimido ou se eu estou dopado de remédio, não faz diferença. Eu continuo inativo. Dieta, exercícios. Eita, exercício e dieta faz alguma diferença em quem está deprimido e ansioso? Com toda certeza. Certo? A atividade física regular, ela faz com que determinados hormônios de prazer sejam liberados no nosso corpo. E a pessoa passa a se sentir bem, fisicamente disposta. Se a pessoa se alimenta de uma forma regular, também já foi confirmado que alimentos chamados de trash food, ou seja, comida de McDonald's, não queria dizer o nome da marca, mas é que ela representa um grupo grande de coisas aí. São comidas, gente, que são causadoras de disfunções hormonais, e essas disfunções hormonais, por si só, já causam alterações do nosso humor. Basta a gente pensar na obesidade, de uma forma geral. Quanto mais gordo o indivíduo tiver, menos ele se sente saudável. Apesar daquela felicidade aparente de quando a gente está comendo, porque quando a gente está comendo é bom, depois que a gente come, sobrepeso, a sobrecarga cardíaca, respiratória, renal, tudo isso causa desconforto. E isso causa sofrimento. Psíquicos. Fazer terapia. Eita, outra coisa que eu também não gosto. Me sentar para falar da minha vida para uma pessoa estranha e assim, ficar falando, e eles lá só ouvindo. Essa é uma concepção também muito equivocada do que é uma terapia, né? Hoje em dia tem pacientes meus que dizem: doutor, qual é a terapia que o senhor acha que eu devo fazer? Eu digo: olha, eu recomendo que você faça terapia, mas recomendar a terapia é como recomendar a atividade física. Eu só digo o que você precisa fazer, mas qual você precisa fazer é uma escolha sua. Então, se a sua terapia vai ser com música, se a sua terapia é uma meditação, se a sua terapia é com arte, com expressão artística, com modelagem, com pintura, com dança, isso depende de você e dos seus gostos. Isso é o mesmo que eu dizer para alguém que a atividade física só é aquela que você faz na academia, puxando ferro, levantando peso. Nem todo mundo gosta daquilo. Atividade física é também a caminhada, é andar de bicicleta, é jogar bola na praia. Isso tudo é atividade física. Da mesma forma, terapia não é só sentar num consultório de um psicólogo e ficar falando da sua vida. Certo? Lazer. Gente, lazer é importante para a nossa saúde mental. Separar um momento do seu dia para o lazer, né, ele é tão fundamental quanto o tempo que você separa para você dormir e o tempo que você separa para trabalhar. Alguém já disse uma vez que nossa vida é dividida em 3 grupos de 8 horas. São 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando e 8 horas para você ter lazer, se alimentar,
curtir as pessoas que você gosta. Mas quantos de nós não está roubando dessas horas do lazer, da família, da nossa alimentação, roubando dessas horas para o trabalho? Quantas vezes a gente não teve que estender, levar um trabalho para casa, tem uma prova para corrigir, tem uma coisinha ainda que ficou sem fazer, um estudo a mais que eu tenho que fazer, uma noite que eu tive que virar, e eu roubei horas do meu sono, eu roubei horas da minha família, do meu lazer, da minha alimentação, eu pulei um almoço, hoje não deu tempo de tomar café, hoje eu não fui na academia, hoje eu não fui fazer isso. Quantas vezes o nosso trabalho termina roubando horas das nossas outras coisas da vida? Que mais? Sociais. Convívio comunitário. Não adianta eu achar que eu estou muito bem sozinho. Olha, eu vivo muito bem, sem a necessidade de ninguém, sabe? Eu, minha casa e meu quarto, eu tenho meu videogame, a minha TV, meu computador, e para mim já está ótimo. Ali é meu lazer, meu sono, minha comida, meu tudo. A gente precisa viver em comunidade. É nesse momento que a gente desperta, que a gente desenvolve, que a gente amadurece uma característica humana chamada empatia, que é a capacidade de perceber o sentimento do outro. É a capacidade de se colocar no lugar do outro. É nesse momento da vida em comunidade que a gente precisa, que a gente consegue compartilhar. Compartilhar uma dificuldade, compartilhar, por exemplo, um aperto, uma situação familiar. É nessa hora que você vai buscar alguém mais experiente, mais maduro, mais vivido, para lhe aconselhar. Então, na vida em comunidade, nós temos diversos benefícios. Também é a obrigação social nossa, uma luta por dignidade. Eu não posso ser feliz me sentindo humilhado, desvalorizado, não respeitado na pessoa que eu sou. Se eu estou sofrendo algum tipo de bullying, de massacre, de crítica, de piadinha, de mangação, de separação, é óbvio que eu vou estar em sofrimento. É óbvio que eu não vou estar saudável. Então, a busca da conquista de uma dignidade, certo? Da cidadania e do respeito é fundamental para que eu possa me sentir saudável. Finalmente, é espiritual, né? Então, estar em comunhão, novamente volta ao conceito de comunidade. Mas a comunhão, ela é mais ampla, porque a comunhão é com a minha comunidade eclesiástica e é a minha comunhão com Deus. Então, ela tem duas vias. Um aqui, um canal com a terra e um canal com os céus. Então, estar em comunhão me ampara na hora que eu estou de joelhos orando, na hora em que eu leio a palavra, na hora que eu percebo que o irmão não chegou bem, que o irmão chegou de alguma forma triste, angustiado, aflito. Estar em comunhão, estar em comunidade dentro da igreja é importante para que eu me sinta espiritualmente saudável. E isso, gente, é uma característica comum a todas as fés, né? Uma coisa que é bastante comum em todas as fés é a acolhida. É esse momento de receber quem é visitante, quem está chegando. Isso é muito importante. Que a pessoa que está chegando, às vezes ela veio buscando uma coisa, mas ela encontra outra. E nesse caminho da busca, né, que a gente acha que tem mais coisa por detrás dessas buscas, é nosso papel tentar ser espelho, é nosso papel nos indicar o caminho, mostrar. E isso a gente só vai saber se a gente chegar junto nas pessoas, conversar com elas. Uma coisa que é importantíssima, né, é o fortalecimento da fé. Como é que a gente fortalece a nossa fé? A gente sabe como a gente fortalece os nossos músculos, tá? A tal da academia. E como é que a gente fortalece a nossa fé? Como é que a gente consegue ter uma fé mais... Olha, só precisava ser do tamanhozinho de 1 grão de mostarda. Isso é muito pequenininho. Mas como é que a gente consegue crescer ela até 1 grão de mostarda? Porque ultimamente ela é meio bacteriana, é minúscula. Como é que a gente consegue enriquecer a nossa fé? Na leitura da palavra, certo?
na comunhão, na experiência, na vivência com Deus. Quanto mais a gente experimenta a presença de Deus nas nossas vidas, mais facilmente a gente consegue crescer a nossa fé. Porque deixa de ser uma coisa distante, que só tem lá na igreja, e passa a ser uma coisa que está comigo a todo momento, em todo lugar que eu vou. E uma das coisas mais importantes, na minha opinião, para a nossa vida espiritual, é ter conhecimento das promessas e do agir de Deus. Por que foi que Jesus, lá no Getsemane, apesar de saber tudo que ia passar, disse que se cumpra? Pois que seja, Senhor, a tua vontade é ela que deve ser cumprida. Porque ele sabia exatamente o que estava por vir, que era um projeto de Deus, que todo aquele sacrifício ele tivesse que passar. Muitas vezes nós temos tanta incerteza sobre o nosso futuro, o que é que virá para a gente. Será que eu vou morrer cedo? Será que eu vou morrer velho? O texto bíblico é recheado de diversas pessoas que dizem para a gente: olha, viver é um lidar, né? É uma batalha diária. Viver é buscar cada vez mais sempre ser modelo, ser exemplo, seguir o exemplo dado por Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio no dia a dia do nosso viver. Mas e que o morrer só vai ser a glória. Então, é o prêmio final, é a coroa real. É tudo que estava faltando, só que de forma inimaginada por nós. Né? Então, mais do que se desamparar, se desesperar, quem sabe as promessas, quem conhece a palavra e sabe das promessas de Deus para nossas vidas, com certeza tem um melhor controle sobre as ansiedades do dia a dia, sobre o quilo do feijão, o litro da gasolina, o quanto está o quilowatt-hora da nossa conta de energia. Bom, tinha um texto aí embaixo que não saiu, mas no último slide, que é o de agradecimento, está no outro e-mail que eu mandei, eu coloquei um texto do Castelo Forte, que é uma música de Martinho Lutero, né? Pai da nossa reforma protestante, que ele coloca o seguinte, em determinada estrofe ele coloca: se temos que perder os filhos, os bens, a mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Então, se essas perdas, né, se a nossa vida é feita de medo de perder e necessidade de ganhar, depressão e ansiedade, a gente já sabe que no final o que nos resta é a coroa. Então, que seja o menos sofrido possível a nossa passagem aqui pela terra. Obrigado a você, gente. Bom, gente, eu vou abrir aqui rapidinho para ele responder. Deixa eu... Você vai. Aparecendo sorteio. Vai ter brinde? Vamos lá. Vai ter lanche. Bom, lanche já é um brinde muito bom. Agora vem a leitura. Meu Deus. Ouvi dizer que um bom remédio para pessoas que passam por esse tipo de situação é conversar sobre o que está vivendo. Qual é a importância de conversar para as pessoas com depressão? Boa pergunta. Conversar é importantíssimo, porque a nossa melhor forma de expressar os nossos sentimentos é através da palavra. Né? As terapias, todos os processos de investigação, tanto médica como psicológica, passam por esse momento chamado de anamnese, que é conversar sobre o que está acontecendo comigo. O problema é que o deprimido tem dificuldade de se expressar. O indivíduo depressivo, ele tem dificuldade em transformar em palavras os sentimentos que ele está tendo. Isso tem um termozinho chamado alexithymia, que é a incapacidade de falar sobre os seus sentimentos. Então, às vezes, a gente quer forçar essa abertura, a gente pressiona o deprimido para falar, e ele não consegue. Né? É o mesmo que você empurrar o nenenzinho para dizer caminhe, que já está na hora de você caminhar. Da mesma forma, o deprimido grave, ele tem essa incapacidade de conseguir falar tudo o que está sentindo.
A primeira dica que eu dou é que você se coloque do lado da seu familiar, do seu amigo, do seu colega que esteja deprimido. E a primeira coisa que você faça por ele é assim: você não precisa dizer nada. Eu estou aqui do seu lado. Quando você precisar, quando você conseguir, quando você tiver energia suficiente para, estarei aqui para ouvir. Mas não esprema, não force. Você precisa deixar que ele se sinta pronto para falar. A ansiedade pode se manifestar através de transtornos no sono, como pesadelos. Olha, transtorno no sono, inclusive, gente, é um dos primeiros sinais de alerta que a gente tem de que alguma coisa não está bem com o nosso aparelho emocional, certo? Então, a qualidade do sono é uma das coisas que a gente sempre pergunta. Como é que você está dormindo? Você dorme bem? Você dorme quantas horas por noite? E os pesadelos, né, assim como os sonhos. O que são os sonhos? Os sonhos são novelas do nosso inconsciente. Com certeza são muito melhores do que as novelas que andam passando por aí. Mas é o nosso cérebro que tenta fazer uma terapia com a gente. Ele pega o seguinte: ele pega reminiscências, ou seja, coisas do seu passado, imagens, lembranças, frases que foram ditas, coisas que você ouviu, guardou, juntou, viu e guardou. E ele pega o que a gente chama de vestígios do dia, situações que você está vivenciando hoje. Como, por exemplo, no dia de hoje, a gente está no noticiário a morte da vereadora no Rio de Janeiro. Isso está sendo bombardeado, toda hora se fala desse assunto. Aí você vai deitar e dormir. Quando você dorme, o seu cérebro pega esses dois materiais e constrói um filme, uma novela, para trabalhar um assunto que você precisa trabalhar e você não tem tido tempo de trabalhar quando você está acordadinho com os olhos batendo. O que é que ele faz? Ele coloca você em situações que são inusitadas. Você de repente está com pessoas que não são as pessoas que você está aqui hoje, coloca você em lugares diferentes, coloca você em situações de risco, coloca você em situações completamente abstratas, tipo no espaço sideral, debaixo d'água, fazendo coisas que você não faz aqui. Mas a ideia central dos sonhos é que você possa trabalhar temas que estão lhe causando sofrimento, mas que às vezes, pela rotina do dia, você não pôde trabalhar e simplesmente guardou. Como a estudante de vestibular, que tem tanto assunto para estudar, que olha assim para uns e faz: não, esse aqui depois eu estudo, esse aqui depois eu leio, não, essa apostila aqui eu vou guardar para mais tarde. E que no final ele chega o dia da prova e ele nem leu todos aqueles assuntos. Bem assim é a gente. São tantos temas que a gente precisa trabalhar no nosso emocional, que alguns a gente guarda para um momento melhor. Só que aí o nosso cérebro diz: vai me esconder aqui? Espera aí que eu vou aparecer. Aí aparece de noite nos nossos sonhos. Por isso que os pesadelos ou os sonhos repetitivos, né, aquele mesmo sonho, aparecem com tanta frequência, porque eles são necessidades nossas de trabalhar temas que estão escondidos e guardados. Impedir ou limitar que a criança vivencie frustrações predispõe à depressão na fase adulta? Eita, essa foi uma pergunta difícil. Vamos lá. Frustração. Frustração é quando a gente, de alguma forma, é privado de alguma coisa que a gente quer. Certo? É quase um senso comum. A gente deve ter tudo o que a gente quer. Deve ou não deve ter tudo o que a gente quer? O que acontece se a gente tiver tudo o que a gente quer?
Tem tanta gente grande e mal criada por aí. Tem tanta gente grande. A frustração, gente, ela acontece. Às vezes, nem sempre ela vem com um não. Às vezes a frustração acontece com um sim. Esse é o maior problema. Porque principalmente para as crianças isso causa muita confusão. A frustração, a primeira frustração que a criança recebe se chama desaleitamento. É a primeira frustração da criança. Onde chega o dia em que mamãe já não vai mais dar o seio para o neném e diz, agora é papinha e acabou. Eu tenho várias pacientes que aí chegam, mas ele ainda quer, doutor. Eu disse, mas a senhora tem que tomar remédio. E se a senhora der tomar remédio e der leite a ele, vai dar remédio a ele também. Mas ele gosta tanto. Eu disse, ele gosta do carinho, ele gosta do afeto. Eu não mandei a senhora suspender o afeto e o carinho. É só o leite. Então a primeira frustração que o neném vai ter é o dia em que ele deixa de ser aleitado. Ele entende que essa fonte de prazer não é inesgotável, vai acabar. Às vezes, porque a mãe tem um trabalho para fazer. Outras vezes, porque tem outro irmãozinho chegando. Então todos nós fomos frustrados ao longo da nossa história de vida. Depois, mais velhinhos, a gente queria um brinquedo e nosso pai disse, olha, não pode, esse não dá, esse mês não dá. Mas por quê? Não seria mais simples dizer, tá, eu dou, tá. Pais que não frustram as crianças deixam elas mais confusas. Então, por exemplo, se meu filho ou minha filha quer a boneca A e a boneca B, e é muito mais simples para mim eu dizer, leve as duas. Leve as duas bonecas. Ela não quer. Ela não teve nenhum tipo de obrigação em fazer escolhas. Ela não teve que tomar decisão. Ela jogou isso para mim. A partir do momento em que a vida jogar para ela a necessidade de fazer escolhas, e aí, você vai fazer o quê? Você vai fazer filosofia ou você vai fazer direito? Faça os dois. Eu pago as duas faculdades. Faça os dois. Vai dar uma falsa impressão que tudo é possível. Que todas as possibilidades eu tenho acesso. Tudo me dá direito. É tudo meu. A gente precisa ser frustrado para poder fazer escolha. Para a gente saber quantificar e qualificar as coisas. Se eu digo que esse vaso está melhor e mais bonito e mais arrumado do que aquele, eu precisei criar em mim um senso de avaliação para dizer que esse está melhor do que aquele. Eu precisei ter a habilidade de fazer comparação. Mas isso só aconteceu porque um dia eu fui frustrado. Então, quando um dia a minha mãe disse, agora eu não vou não, agora eu estou ocupada. Quando a professora disse, olha, eu agora estou ajudando o Joãozinho, depois eu vou ajudar você, e eu tive que aprender a esperar, eu aprendo que existem regras sociais. Eu aprendo que existe o lugar do outro. E aprendendo que existe o lugar do outro, eu aprendo que existe um outro. Em psicologia, a gente chama isso de foraclusão. A criança tem a tendência de foracluir a figura paterna. Porque ela acredita que ela e a mãe são uma coisa só. A mãe é um centro de prazer dela. Então eu quero, mamãe faz. Estou com fome, eu choro, mamãe está aqui. Eu acordei na noite, estou chorando, mamãe está aqui. Mamãe está sempre presente, sempre presente, sempre presente. O pai, ou a figura paterna, isso não necessariamente é um pai, viu gente? É um avô, um cuidador, é o trabalho da mãe. Ela não é uma coisa que é um homem. Ela pode ser qualquer coisa que assuma esse papel. É algo que mostra à criança que existe uma outra realidade para além da dela. A criança que não consegue entender que existem outras realidades para além da dela, a gente chama isso de criança psicótica. E a psicose é justamente a negação da outra realidade. Então, se eu não entendo que se eu fizer isso eu vou magoar meu irmãozinho,
Então eu vou magoar todas as pessoas, as outras, porque não está me afetando. Isso é o que a gente chama de personalidade psicopática. Os psicopatas são assim. Eles não são todos malvados e assassinos, não, gente. A grande maioria deles não mata ninguém. Mas sabe o que é que os psicopatas acham? Que os outros estão aqui à disposição dele. Que tudo que você faz deve ser para me dar algum bem, algum ganho. E se você não me dá ganho nenhum, você não é importante. Então a frustração, ela deve acontecer. Mas ela deve acontecer com um sentido. Então a criança não deve ser frustrada só para ser frustrada. Ela deve tirar uma lição, uma construção moral em cima disso. Porque eu pergunto a vocês, quer dizer que se o neném enfiar a mão na tomada e tomar um choque, ele vai aprender que ali dá choque. Mas qual é o pai que vê o filho indo colocar a mão na tomada e deixa só para que ele aprenda? Os pais psicopatas. Então o seu papel enquanto pai não é dizer, não, deixe que ele vai aprender. Eu quero ver ele ali furar o dedinho, ele ali tomar um choque, comer a barata. Esse é o pai psicopata. A criança tem que ser frustrada, mas o não que você vai dar tem que ser um não com uma lição. Olha, você não pode botar o dedinho ali, porque aquilo ali machuca e dá muita dor. Nós somos frustrados às vezes. Eu vou dizer uma coisa difícil. Mas às vezes nós somos frustrados por Deus. E a gente precisa ser educado. Às vezes a gente acha que Deus é esse pai que tem a obrigação de dar tudo pra gente. Tudo do jeito que eu quero. E tudo no tempo que eu quero. Mas Deus, por que você não me curou dessa doença? Por que você ainda não me deu a minha casa com piscina e o meu carrão na garagem? Por que eu fico andando de ônibus, passando por esses apertos, sendo que eu sou filho de Deus? Eu devia ter acesso a tudo. Por que não? Então nós somos frustrados com o mesmo objetivo, mas frustrados pelo pai amoroso, não pelo pai psicopata. Aquele que nos frustra para nos dar uma lição, para nos ensinar que essas coisas, o carrão, tal, não são as mais importantes da nossa vida. Não são aquelas que devem valer a pena mais do que qualquer outra coisa. Então por isso que a frustração é importante, mas ela tem que ter sentido. Ela não pode ser não dou porque não, ou não dou porque eu não quero lidar, certo? Ela tem que conter uma lição, ela tem que ter uma construção do caráter da criança. A gênese da depressão tem alguma relação com excesso ou estilo de vida? Exemplo, excesso de trabalho ou ociosidade? Veja, tem relação sim com o nosso estilo de vida, com certeza. Mas não é excesso de trabalho ou ociosidade que são os principais problemas para o nosso estilo de vida. Obviamente, como eu disse antes, uma pessoa que não se permite lazer, não se permite vida em comunhão, vida em comunidade, vida com amigos, felicidade, momentos íntimos, é uma pessoa que se pressiona a sucesso, desempenho, é uma pessoa que vai ser mais ansiosa. Em linhas gerais, gente, os depressivos, isso é uma frase do Augusto Cury, são pessoas impregnadas de passado. Enquanto que os ansiosos são pessoas que são excessivamente assustadas com o futuro. Os depressivos, eles ficam presos ao tempo onde as coisas eram boas. Era bom mesmo, era na época da casa da minha mãe, com meu pai, onde tudo era bom, onde eu tinha acesso a tudo, eu não tinha que trabalhar, eu não tinha que estudar, eu não tinha que fazer não sei o quê. Minha mãe e meu pai faziam tudo para mim. Ali é que era bom, o passado é que era bom. Isso me causa depressão, porque hoje eu não tenho o que eu tinha naquela época. Já os ansiosos é o inverso. É o que tem para frente. Porque lá para frente vai vir o quê? Vai vir coisas piores. Só pode ser. O melhor momento de avaliar a sua realidade, gente, é o hoje.
É o que eu estou vivenciando hoje. Ele é o único que a sua vista não está turvada. Porque para trás e para frente existem duas turvações. No passado existe a turvação dos afetos, onde às vezes as minhas emoções falseiam uma realidade. Às vezes eu acho que tudo era muito feliz lá na minha casa, quando eu era pequeno. Mas talvez essa não seja a impressão que a minha mãe, ou que a minha irmã, ou que outro parente meu teve sobre a minha casa. Já o futuro, ele é turvado por uma simples característica. A gente não tem poder de clarividência. A gente não sabe o que vem ali. A gente só especula. E nisso a gente sofre. Porque toda especulação continua sendo uma especulação. Pode não dar nada daquilo que a gente planejou pode dar certo daquele jeito. Então, o meu estilo de vida, extremamente estressado, extremamente descuidado, uma alimentação ruim, falta de descanso, certo? Um excesso de trabalho. A ociosidade, ela surge como... ela é muito comparável à depressão. Todo deprimido é preguiçoso, porque o deprimido passa o dia na cama, não tem coragem para nada. É como eu disse, eles têm um corpo que responde a uma mente. Se a mente não está ativa, como querer que o corpo vá? Só os espiritualistas acreditam que o corpo e a alma se separam assim, e um vai e o outro fica. Nós que acreditamos que nós somos unos, entre todos os componentes do nosso ser, a gente não se separa, não dá para eu mandar meu corpo e ficar por aqui descansando. Então, por conta disso, eu preciso que o depressivo se reestruture para que ele possa se sentir motivado para novamente fazer uma coisa simples, como fazer a barba, tomar um banho. Então não é a ociosidade que leva ele a ficar parado. Porque a ociosidade é quando eu tenho a energia suficiente, eu tenho a ideia certa, mas eu simplesmente opto por não fazer. Então eu sei que eu tenho que tomar banho, eu tenho energia para tomar banho, mas não quero tomar banho. Isso é ociosidade. Certo? Então não tem a ver com ociosidade nem com excesso de trabalho, a depressão. Mas tem a ver também, no sentido de que o indivíduo deprimido parece estar vivenciando esses dois extremos. Ou ele é extremamente estressado, ou ele é extremamente parado. De que forma devemos ajudar a pessoa com depressão? Como eu disse, né? Primeiro, não sendo mais um peso na costa dessa pessoa. Sabe? Eu sou o amigo positivo do deprimido. E eu quero que ele saia daquele quarto e ele vai ter que ir para uma festa. Chega, amiga, você vai se vestir, se maquiar e eu vou levar você numa festa. Isso não é ajudar ninguém. Porque o deprimido não quer ver gente. O deprimido não tem o que conversar com ninguém, a não ser as coisas ruins que ele está pensando. E você ainda obrigá-lo a se arrumar, se vestir, se maquiar e sair, você vai ter uma má companhia para todo mundo que estiver naquele evento, e você ainda vai estar torturando o depressivo, porque ele vai dizer, eu disse que eu não devia ter vindo. Mas você vai dizer assim, mas você tem que sair de casa. Então mais uma pressão, eu estou sendo um peso para o meu amigo. Eu estou sendo assim, um mau amigo, ou seja, além de mau filho, além de mau esposo, além de mau filho, mau marido, mau tudo, eu ainda sou um mau amigo. É mais uma pressão. Como eu disse, o que você pode fazer para ajudar o seu amigo depressivo, o seu parente depressivo, é seja disponível. Seja disponível, esteja pronto para o momento dele. Mas não tem nada que eu possa fazer para dar uma forcinha para ele. Então, sei lá, tomar uma energia na vida, dar um Red Bull para ele, que melhora. A coisa melhor que você pode fazer por ele é ver em cada um desses campos. No físico, o que é que você pode fazer para ajudar ele no campo físico? Se ele aceitar, leve ele para caminhar. Vamos fazer uma caminhada, é bom que você vai espairecer. Se ele aceitar. Se ele não aceitar, aí você diz, deixa eu cortar seu cabelo? Posso lhe ajudar a cortar o cabelo? Deixa eu fazer sua barba? Vamos fazer o seguinte, vou ficar aqui conversando. Já ajuda ele no psicológico.
Já ajuda ele no social. E leve sua Bíblia com ele. Ore por ele, que você ajuda o espiritual dele. Então, se você ajudar no físico, no psicológico, no social e no espiritual, você está ajudando ele a se tornar uma pessoa mais saudável. Agora, sem a pressão de, olha, Deus mandou você ir pregar o evangelho, você está aí deitado. Você sabe o que acontece com quem não cumpre a palavra de Deus? Você vai para o inferno. Ótimo, para quem já estava pensando em se matar. Certo? Então, não é o momento de você estar lendo as palavras de condenação. Ó de ti, Israel. Esse não é o momento do seu amigo deprimido. Tente buscar os textos de ânimo, de coragem, que Deus renova, que o choro pode durar uma noite, mas o consolo vem de manhã, certo? Tente buscar as palavras de inspiração. Peça você primeiro inspiração a Deus para ler a palavra certa, para fazer a palavra mais correta. Mas é o que a gente pode fazer para ajudar um deprimido. Senhor Antônio, muito obrigada. Estou muito feliz, né? Todo mundo perguntou, algumas perguntas bem difíceis, né? Que eu vi que você ficou bem, eu digo, então é bom que as perguntas valeram. Então eu queria agradecer, foram importantes. Aqui é uma lembrancinha da nossa UMP para você, com muito carinho. E eu queria chamar o reverendo Edward para a gente estar encerrando esse momento. E em breve eu vou te convidar de novo, viu? Para o senhor vir para aqui. Eu vou falar com o Elton. Chame o irmão lá, Antônio, que para mim foi interessante. Acho